Minha primeira especialização foi em medicina fetal depois da residência. Mas foi a minha caminhada nas redes sociais que, por livre e espontânea pressão, me levaram para ginecologia. Eu odiava ser ginecologista. Odiava porque eu achava insuportável. Porque era isso, né? A formação do ginecologista ambulatorialmente, na rotina do consultório, é passar pílula para todo mundo e não resolver É nada. isso que eu ia perguntar, porque assim, não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas diante da minha limitação, eu acredito que talvez a ginecologia seja a especialidade que tenha mais desafio para quem é católico, ou não. É, sim, provavelmente. Assim, certamente, né, na verdade. Eu acho que é uma das poucas que impõe desafios, assim. Se eu recebo muitos contatos de médicos recém-formados ou residentes que me perguntam assim, cara, como é que eu faço? Porque é muito difícil, anticoncepcional, aborto e tal. E eu falo, não é mole, você vai ter que ser malandro. Porque senão você não vai conseguir lidar com isso. Hoje existe um movimento arquitetado dentro de algumas residências de tentar limar os residentes que falam que não fazem aborto por objeção de consciência, né? Meu Nossa, Deus. A galerinha da liberdade de expressão sim. nos bastidores se agita para cortar os residentes cristãos e católicos que falam que não vão fazer aborto por objeção de consciência. De pressionar para ver se sai, entendeu? Excluir dos programas da residência, essa coisa toda, tentar saber antes do processo seletivo. É um absurdo, mas a gente já viu isso acontecer. E aí foi um desafio muito grande, porque para mim, eu digo que até nisso Deus foi um pouco bondoso, porque ele me permitiu, um pouco, né? Ele é 100% bondoso, mas ele soube respeitar o meu tempo, né? Como acontece na Bíblia com a galera lá do Antigo Testamento, ele vai respeitando o tempo de amadurecimento da galera, e o meu também foi assim, porque quando eu tava na residência, eu ainda não tinha compreendido essa coisa dos anticoncepcionais, porque a gente tem uma formação não da igreja, mas de pessoas dentro da igreja que ainda entendem que o anticoncepcional é uma opção. E a mentalidade social também, né? Exato. Então, eu tive uma formação e agradeço muito ao Reino Cristo por isso, que foi quem plantou esse incômodo no meu coração. Certo. Nas direções espirituais que eu recebi, nas formações, foi lá que eu tive esse primeiro contato, depois de muitos anos já dentro da faculdade, de que o anticoncepcional não podia. Mas E o senhor por quê? chegou a clinicar sem ter a consciência? Não. Não. Eu estava na residência quando eu Deus estava li- vivendo Deus esse livrou. processo. Deus livrou. Exatamente. Eu convivia com esse dilema, inclusive, porque quando a gente era noivo, namorado, quase noivo já no final, na reta final, assim, para se preparar para o casamento, a Camila, ela tem SOP. E ela usava anticoncepcional como tratamento com a médica dela lá, que eu nem conheço, nem sei quem era na época. E a gente ficava num dilema, porque o nosso medo, na época, o primeiro era assim, cara, a Camila falava pra mim, sem o anticoncepcional, eu ficava meses sem menstruar. E aí, meses e meses e meses depois eu tinha hemorragias, então eu não sei, assim, você quer casar comigo mesmo? Porque eu não sei nem se eu vou poder ter filho. Olha só, Então que rolava drama. esse dilema Nossa. todo, né? E aí eu me lembro dela falando isso e eu fiquei muito impactado. Eu falei, cara, não pode ser assim. Por duas coisas. Eu não vou deixar de casar com ela se ela não pudesse ter filhos. Hoje eu sei que não era nenhuma coisa pra se cogitar, porque a SOP é tratável. Mas, ao mesmo tempo, ficava esse questionamento. Cara, e quando tiver que parar a pílula, né? Porque quando a gente começar a ter vida sexual no casamento e tal, como é que vai ser isso, né? Tem o dilema moral da coisa e tem a preocupação com a SOP. Pois é. Eu não tinha conhecimento desses recursos de tratamento sem pílula, né? Então era um problema pra gente. A gente usava porque não tinha opção. A igreja, dentro da doutrina, existe algum ponto ali que tolera o uso para tratamento Isso de que eu ia algumas perguntar. coisas, mas o pessoal não lê a página 2, que é a restrição moral a ter relações durante esse período pelo potencial abortivo eventual que se tenha, né? E você não pode garantir, é 0,01% de chance de acontecer. Tem a Beleza. possibilidade, né? Não tem? Tem a possibilidade, eu não quero lidar com isso, né? Você tá caçando lá no mato e tem uma árvore oca lá e você vai lá e dá um tiro dentro da árvore, existe a possibilidade de ter um ser humano lá dentro. Se você Certo. matar, né? Ninguém nunca vai estar dentro de um toco de árvore, mas se tiver, foi você que matou. Então, pra ficar claro, assim, pra quem tá nos ouvindo, porque, assim, eu queria muito que tivesse a oportunidade das mulheres que nos escutam poder interagir, mas não é ao vivo, mas eu vou tentar fazer o papel de vocês aqui, mulheres. Nos bastidores Que é o que também chega tem pra que nós. soprar, né? Então, a igreja contempla a possibilidade de fazer o uso da pílula anticoncepcional para o tratamento, sei lá, nesse caso da SOP,
mas desde que não esteja, que a mulher não tenha uma vida sexual ativa, é isso? Exato. Que aí o que que acontece? Você pode ter situações em que o uso do hormônio vai ser necessário. Você está numa hemorragia incontrolável, por exemplo, você precisa parar essa hemorragia para controlar a anemia da mulher para ela poder operar, por Certo. exemplo, um mioma que está sangrando. Você vai parar o sangramento com o uso do anticoncepcional no final das contas. Você pode até tentar mesclar outros hormônios e controlar. Tem medicações pró-coagulantes que vão tentar estancar, mas tem horas que a gente precisa usar, Uhum. né? Tem... Porque eu acho importante falar isso, porque tem gente que, sei lá, absorve a informação de forma tão bitolada que tá morrendo e o único recurso que tem é esse e não quer usar porque faz, vou pecar, entendeu? Exato, a Fica gente nesse tem que tomar esse desespero. cuidado, exatamente. E aí a gente pode lançar mão disso, mas a gente tem os dilemas morais que isso envolve. Então não Aham. é tão simples assim. E, no final das contas, não trata mesmo as coisas. Isso não é, discurso demagogo, católico, querendo Legal. fazer média e falando que não trata porque é pecado. Pelo Uhum. contrário, existe um ponto que é ser pecado Certo. e existe um ponto que é a questão técnica, de Uhum. ter coisa melhor para fazer. O Muito bom. anticoncepcional não trata a SOP. Ele estanca a sangria quando o negócio está ali acontecendo, entendeu? Porque o que acontece? Uma das coisas que acontece na SOP é isso. Você fica muito tempo sem menstruar, essa desregulação hormonal superestimula o endométrio, que é aquela parede interna do útero que vai descamar na menstruação, até que uma hora ele desaba na forma de uma hemorragia. Para você conter aquilo ali, às vezes você usa uma cartela de hormônio, que não é nem o anticoncepcional às vezes, mas uma sequência de estrogênio e progesterona que vai reciclar aquele endométrio ali para você poder tratar no direito da outra vez. Então, tem essa questão, além de todos os efeitos colaterais e prejuízos que isso pode gerar também, a gente pode falar disso tudo, mas isso é uma questão que a gente precisa se preocupar. Foi o meu dilema enquanto noivo, né? E foi um dilema também enquanto médico. Porque tudo que eu aprendi sobre as opções para tratar SOP, endometriose, TPM, etc., eu aprendi sozinho. Eu não tive isso na residência. E Porque o que com tinha seria só por meio do anticoncepcional. anticoncepcional, era tudo isso, né? Eu me lembro muito, assim, de ficar extremamente insatisfeito na minha residência. O primeiro ano do residente, lá onde eu fiz residência, há 10 anos atrás, mais de 10 anos até, não, 9, 10 anos, na verdade. O primeiro ano é essencialmente obstetrícia, a gente fica muito pouco na ginecologia. E aí eu Certo. tava achando o máximo, né? Porque era o que eu queria mesmo. No segundo ano eu me lembro de estar extremamente mal-humorado. Os meus amigos, eu me lembro das minhas colegas, eu era o único homem do meu grupo, eram 8 residentes. E as meninas morriam de rir porque eu vivia de mau humor, resmungando, assim, de saco cheio de tudo, porque eu queria voltar para obstetrícia e estava totalmente imerso na ginecologia. E por que isso? Porque a gente pegava uns prontuários de paciente no consultório desse tamanho, assim, dessa grossura, e a mulher tomando pílula desde a primeira página até a última, e ela com os mesmos sintomas, né? Ali, e pra cabeça do residente ficava assim, cara, essa mulher tá enchendo o saco aqui. Porque assim, minha filha, vai pra casa, não tem mais nada pra fazer pra você, eu não consigo te tratar, você não melhora. Meu Isso Deus aqui é do um céu. saco, eu não quero ser ginecologista, pelo amor de Deus, me tira Então, daqui. então o ginecologista é formado para Pra isso, né? usar. E o senhor, eu não sei nem se pode falar isso, mas o senhor acredita que existe uma influência da indústria farmacêutica para que isso aconteça? Assim, eu não sou muito adepto de teorias de conspiração, mas eu entendo que existe esse braço forte, né, da indústria ali pesando sobre. Mas a gente precisa entender esse movimento do anticoncepcional hoje como um movimento que começou social e político. Ele não foi médico. Tá. O anticoncepcional não foi criado com o objetivo de tratar uma disfunção. Ele foi criado com o objetivo de interromper a fertilidade das mulheres para inseri-las no mercado de trabalho ou dar mais autonomia a essas mulheres no contexto, né, social e político da época. Acaba Tudo que bem, uma coisa vai levando a outra, vai né? levando a outra. E, Vira assim, negócio também, por aí vai. a gente é justo, né? Óbvio que todos nós tenhamos liberdade, autonomia e tudo, mas existem outros caminhos, né? Silenciar o corpo não é a solução. E se o pensamento tivesse sido médico, certamente a gente teria respeitado mais o ciclo menstrual dessas mulheres e teria proposto outras coisas. Mas também tem um problema de entender como falta de liberdade o fluxo natural da vida. Exato. Que também não é, né? Então a mulher engravidou e de repente não tem possibilidade de estar no mercado de trabalho, isso também não significa ausência de liberdade de alguma forma. Exatamente. O anticoncepcional é um produto do seu tempo. A demonização da família, do conservadorismo, a ideia de que
é muito melhor ser submissa ao patrão do que submissa ao ambiente doméstico. Esse próprio termo, né, doméstico, ficou extremamente pejorativo, Sim. porque aquilo que é o trabalho de casa, qualquer um faz, e pelo contrário, ninguém vai substituir os pais no trabalho doméstico, é o mais nobre de todos. Sim. Você viu hoje aí o dilema da galera que tem tudo, mas não tem família. Tem É. filho, mas não tem família, né? Porque a criança, quando cai e se machuca, vai para os braços da babá. Ser acalmado pela babá, mal chama a mãe quando precisa das coisas. E não tem frustração de carreira maior do que essa, né? Você não. Exato. A sua prole não te reconhecer como A gente alguém. via isso ontem, o primeiro corte de um Né? menininho, de uma pessoa famosa aí foram cortar, ele não queria ficar, ele não se acalmava no colo da mãe, só não Exato, dá. na babá, vai tomar uma vacina, né? Essas coisas assim e tal. Isso é muito triste. Não tô criticando quem trabalha Mas na fora e realidade. precisa desse recurso. É, isso aí é uma coisa que a mãe eu acho que sente, né? Exato, né? É um dilema pesar muito isso. grande. É um dilema muito grande e eu não comungo dessa questão de que a mulher tenha que ficar em casa. São muitos retratos de família no Brasil Muito e no bom. mundo, né? E a gente tem que ter muito essa tranquilidade de saber que é o trabalho mais nobre que tem. Inclusive para mim, que trabalho muito, a Camila hoje fica em casa porque ela quer. Não é porque a gente acha que esse é o modelo ideal, né? Mas ela ajuda na clínica, que eu sou dono da minha clínica com mais 3 sócios, mas ela ajuda na clínica, ela é confeiteira de ofício, digamos mesmo? assim, já trabalhou com isso muito tempo. Agora ela teve uma carreira meteórica, ela já se aposentou, agora ela faz por hobby quando os amigos pedem, mas... Então, é interessante ressaltar isso, né? Que não há um problema É. intrínseco da mulher trabalhar fora, mas tendo a possibilidade de escolha, não se ache subjugado por escolher ficar em casa, né? Que é Exatamente. louvável também, louvável né? Tem que também. pensar nisso. Minha esposa é engenheira, formada pela UF, botou o diploma na gaveta e não quer. Não quer, não Muito quis. bom. Eu, na minha época, né, no começo dessa compreensão toda de tudo que a igreja propõe para nós, eu falava para ela, eu falei, você tem que trabalhar. Não tem essa, não existe. Quando a gente casou, ela trabalhava para uma empresa de inteligência de mercado, digamos assim, analisando dados de inteligência para a Globo, inclusive. Era uma empresa que Legal. prestava serviço para a Globo, para Fiat, para Samarco, para Vale, uma porrada de coisa. E ela tinha acabado de ser chamada por um amigo que foi para uma outra empresa e indicou ela para a Fox. Lembra aquela que tinha Fox Sports, Sim, essa sim. coisa ali? O estúdio da Fox era na Barra, ali onde a gente morava. Tava Do facinho. lado. E ela trabalhava no centro da cidade. Ela ia ganhar mais do que o dobro. Só que o cara virou pra ela e falou assim: o amigo dela que indicou ela, quando ela entrou, virou pra ela e falou assim: você só, pelo amor de Deus, não engravide, porque eu acabei de indicar você e o pessoal tá contando com o seu trabalho. Meu Olha Deus isso, do cara. céu. Aí já começa, né? A cabeça Submissa dela, né? a quem? Meu Deus. É melhor Pois ser é. submissa à família dela, ao projeto, ou submissa ao patrão dela que já colocou essa condição pra ela entrar? Que liberdade é essa Pois que é. as mulheres conquistaram, Uhum. né? Que revolução foi essa que a gente construiu? Quem é mais livre, né? Né? Então, e quando isso aconteceu, eu falei pra ela, então tá bom. A gente segura, vai, pelo amor de Deus. Vai me dar tranquilidade, menos um plantão pra mim, pra você ir. Pô, vamos ter filho agora não, de jeito nenhum. A gente casado, super católico, ainda por isso que eu falo, né? Esse processo de conversão, Pois ele é. é eterno. Eu era convicto de muitas coisas, mas na minha realidade não enxergava muitos erros ainda, E eu né? penso que até se você comunica isso numa Assembleia Católica, poucas pessoas iam discordar. Exato. Falar, não, tá certo, segura Isso um pouco. aí, vai embora. Pela Então, mentalidade. no início, quando eu perguntei do ponto de virada, não era nem daquele que eu queria saber. Era até isso aí. Isso sim foi um processo muito progressivo. Aham. Quando eu tava na residência, aí comecei. Falei, cara, Dil, não boto mais. Isso aqui já tô convicto, Olha essa aí. porcaria não resolve. Não funciona e aí isso aqui tem potencial abortivo, eu não vou fazer. Aí, só que isso era o auge do residente, era aprender a botar Dil, né? Porque é um procedimento, você bota no consultório, tem um custo bom pra você ganhar e tal. E aí, qual foi a minha solução? Falei, vou na malandragem, que é o que eu recomendo pros residentes até hoje quando Tem me que ser procuram. carioca aí, ó. É, exatamente, meu filho. Quer saber como dar um jeito nas coisas, pergunta pro carioca, que ele tem que aprender a se virar. E aí eu falei para as minhas, eu pegava as pacientes com um prontuário que já estava com a solicitação do DIU para aquele dia. Quando eu entrava no meu consultório e pegava a minha fila, cada residente tinha a sua, eu via as que tinham indicação de DIU e já avisava para as minhas amigas, falava, essa daqui é para botar DIU. Quem quer? Eu troco por paciente difícil. Tipo, paciente com dor crônica, de endometriose. Foi assim que eu comecei a me aproximar dessa doença, inclusive. Aí ninguém quer. Eu perdi trabalho social media por conta disso. Pois é, aí eu comecei e falei, isso aqui Divulgativo. ninguém quer. Então, aí as pessoas, pô, vou trocar um procedimento que eu quero aprender por uma paciente chata que ninguém quer cuidar. Não pensa duas vezes, né? Aí eu comecei a ficar com essas pacientes e comecei até a me apaixonar por fazer um processo multidisciplinar de tratamento delas da minha cabeça.
a minha apresentação, né? A gente tem um canal teórico dentro da residência que a gente tem que apresentar temas. E entre outros temas, um dos que eu apresentei foi dor pélvica crônica, que é uma das coisas que o ginecologista mais tem medo e odeia. Porque não conhece e não sabe tratar. Aí. Não é um tratamento fácil, é um processo, tem psicólogo envolvido, fisioterapia pélvica, etc, atividade física. Você não vai tratar com um remédio, uma pílulazinha que você dá para o paciente, ó, some da minha frente. Então, isso foi acontecendo aos poucos. E aí depois eu fui me convencendo. Falei, cara, a ginecologia é a única especialidade, diferente de todas as outras, em que para cada problema você tem um tratamento. Na ginecologia, qualquer coisa que você tenha, você vai tratar com o mesmo remédio. Isso é muito emburrecedor para a nossa especialidade. Né? O ginecologista é muito burro. É limitar, né, o cara? Assim, com todo respeito, eu falo, né, de classe, de cadeira. Eu sou ginecologista, eu digo, a nossa especialidade é, infelizmente, eu conheço médicos ginecologistas brilhantes, óbvio, mas a massa é muito emburrecida, porque você se acostuma. Qualquer coisa que você usa, que você chega no consultório, que você não quer pensar sobre aquilo, como administrar, você corta com a pílula. Nossa. Então você usa pílula você usa hormônio por via oral, transdérmica, injetável, vaginal e via das dúvidas. Não sabe o que é, passa o anticoncepcional porque vai resolver. Nossa. E aí você aciona o protocolo de Kyoto, que a gente brinca, né? Kyoto resolva. Então fica aquilo ali, a paciente vai parar de reclamar. Um dia, quando ela quiser resolver de fato, já vai ser outro médico do plano que vai cuidar da vida dela e tal, quiser E engravidar. é muito ela genérico, se vire, né? Sempre ser a mesma coisa É ali. isso, assim. Ah, eu tô com endometriose, pílula. SOP, pílula. TPM, forte, pílula. Sei lá, qualquer outra coisa. Mioma, pílula. Você fica pensando, cara, Mas eu assim, já não estudei. são a mesma coisa. Já estudei tanto tempo, agora eu vou me arrumar uma confusão dessas que pensa, né? Porque assim, ó, pro médico ginecologista católico tem dois dilemas aí. Primeiro que ele vai ter que estudar além do que a cartilha manda, e ele vai ter que estudar a doutrina da igreja pra ver como é que essas duas coisas se encaixam. Exato. Educação moral, né? Exato, Vai e deixar aí claro. Deixa eu só aproveitar, inclusive, falando agora, quem quiser se formar, né? Saber o Perfeito, mínimo que um católico perfeito. deveria saber, a gente tem um Boa. curso aqui no canal, o mínimo que todo católico deveria saber. Tá? Então você, inclusive Boa. você que é médico, quer saber um mínimo aceitável assim pro católico. A gente convidou alguns padres amigos nossos aqui, eles vieram, deram uma formação incrível, 20 aulas de 30 minutos cada uma delas, pra você saber o mínimo que todo católico deveria saber. Muito bom. Desculpa. continua. Imagina. A deixa, não podia perder a deixa. Não, é ótimo. E a gente tem que fortalecer esses projetos de formação católica, assim, porque a igreja é um... Inclusive, em curso de noivos, eu acho que deveria ter um médico Sim, ginecologista pra... Sim, Nossa, falta que faz. houve uma época, eu não sei, atenção paróquias, eu não sou inatingível. Eu acho que em algum momento começaram a criar essa cultura de que mas ele é também muito que- famoso e tal, e não vai em paróquia fazer palestra de graça. Eu só cobro quando a palestra não é para católico. Se, se for católico, eu não cobro, não. Mas. Se for viável, né? Deve ter pra ir. Exato. Eu, no começo, assim, quando tava começando a crescer no Instagram, que as pessoas começaram a me conhecer, as pessoas faziam convite e sempre que eu podia eu ia. Eu não ia, eu não vou muitas vezes porque eu tô preso no consultório ou resolvendo problemas da empresa ou em parto, né? Como aconteceu da última vez que eu aceitei na paróquia da família da minha esposa, onde ela morou na infância, me chamou e no dia teve um parto, eu não pude ir, aí precisei acionar alguém. Esse é o grande risco da coisa, né? Mas eu não me furto de ir por causa dessa importância Que de bom. formar. É missão, a né? minha glória, a coisa que eu mais gosto de fazer, gostava, né? Porque pararam de me chamar, eu acho que talvez por medo, assim, eu falei assim, ele não vai mais ficar fazendo palestra de graça em grupo de jovem para 30, em grupo de casado para 30 pessoas, não vai, mas eu adoro. Isso é Mas uma das coisas que eu mais falo gosto de que fazer, quando é o eu fui trabalho co- mais importante. Quando eu fiz com a minha esposa, as duas pessoas que foram escolhidas pra falar a respeito do tema não tocavam em nada. É. Daí eu e ela ficava provocando e fazendo pergunta, colocando questionamento. Daí todo mundo ficava olhando pra nós meio assim, o povo, né? Sem entender muito. Mas o único que deu assim um respaldo mais que nos agradou foi o padre, que chegou no final e falou pouquíssimo. Sim. Eu falei, poxa, é as pessoas que estavam aqui pra Inclu- dar